Ele sabia o que queria. Conhecia seus deveres. Um soldado, guerreiro e protetor do seu povo, com promessas, comprometimentos e obrigações. Seu destino maior que si mesmo. Seu eu menor que seu trabalho e sua sociedade dependente dele como ferramenta, não como indivíduo. E isso não era ruim. Ele se sentia honrado e completo em sua situação. Foi como cresceu sonhando em ser. Era como queria ser admirado e visto pelos outros. Alguém que sacrifica a própria vida em prol da sociedade e do seu povo. Ela era uma artista. Sua vida era sua, e seu trabalho reflete sua alma e seu eu para todos. Como uma simpatia coletiva para quem apreciava seus traços, suas palavras e seus sons. Entre horas de trabalho e realização, ela se colocava no que fazia. Independente da imagem colocada em tela, ela se desenhava. Em cada nota solta ao vento, uma parte de si existia. Em cada curva de cada letra traçada, era como os traços de seu rosto sendo desenhados em palavras. Ainda assim se encontraram, conviveram, amaram e se completaram. Ela se colocava nele e ele via que existia um eu dele mesmo em algum lugar dentro dela. Enquanto ela compreendia a devoção, ele compreendia o individualismo e ambos viam como isso poderia ser belo. A felicidade pode fazer surgir o melhor das pessoas. E isso aconteceu com os dois também. Isso refletia no trabalho dela e na devoção dele. Nesse tempo, o trabalho dele foi cobrado. Seu povo precisava dele, e ele sabia que não havia escolha, pois é para isso que sempre viveu. Sabia que não voltaria e que não haveria novamente. Sabia de como as coisas aconteciam, de como tudo que ela poderia dar para ele não seria suficiente para superar tudo o que ele veria ali. Viu as lágrimas no rosto dela e não pôde impedir no seu próprio algo raro, que sua criação jamais permitiria. O trabalho dela, então, foi tomado por azuis e cores pastéis. Essa substituição não mudou a forma que sua arte funcionava. Ainda era um reflexo de quem ela era, reflexo de sua tristeza e do estado de suas emoções. E quem via sabia disso. Quem ouvia reconhecia o vazio dela naquelas notas e sentia sua dor em suas palavras, por mais fortes que ainda continuavam sendo. Ela sabia o que ele passaria e sabia o que ele veria na situação que teria que enfrentar. E não foi diferente do esperado. O confronto foi intenso e a cada dia que passava, mais pessoas voltavam envoltas em panos ou em forma de cartas para os que amavam. Ninguém naquele lugar tinha um espaço ou o direito de ser feliz enquanto tudo aquilo durava. Muitas crianças não sabiam, mas só veriam seus pais novamente nas vozes de suas mães, que também não veriam seus maridos fora de suas próprias memórias. Nesse momento, mais do que nunca, todos se viam nas imagens, músicas e palavras dela. Nesses momentos, tudo é questionado. Suas crenças, suas devoções, seus sonhos, tudo que apoiou sua vida até o momento se enfraquece em uma névoa fina e confusa. O fim sempre é pesado o suficiente para que haja o questionamento de que é realmente o momento para um fim. Ou se deveria existir mais. E muitas vezes, a situação não permite que haja uma mudança em planos para evitar esse fim. Ele sabia disso quando tomou sua decisão, que foi permanente. Como toda decisão sem volta, nada do que passou dali em diante foi fácil, sendo bem próximo do esperado. Nada que viu nesse caminho foi fácil de lidar. Não pôde contar com seus amigos e parceiros, não havia família, apenas uma solidão bastante dolorosa. Junto com isso, a miserável vida nesse meio que o fazia se sentir sujo e profundamente infeliz. Nenhuma parte de sua vivência e crescimento pessoal o preparou para lidar com tudo isso. E ele aprendia um pouco mais de como lidar com tudo aquilo no seu próprio cotidiano. Foi enquanto pensava sobre tudo que havia passado que ela sentiu um firme, mais fraco, puxão em seu avental de pintura. Repousou o pincel vermelho com uma mistura de pigmentação amarelo
com cuidado sobre a palheta de tintas e pegou a pequena criança no colo, que riu com o movimento do chão até o colo dela. Quando voltou para dentro da sala, pôde ver ele, sentado no chão, com os móveis afastados, trabalhando em uma cadeira de madeira. Ambos sorriam ao cruzar os olhares, e ela suspirou de alívio ao notar a situação atual. Enquanto muitos escolheriam lutar pelo seu povo, ele decidiu fugir por ela. Não apenas por ela, mas também por si mesmo. Apesar de tudo que passou, ele nunca se arrependeu da escolha. Egoísta, sim, mas foi a única forma de se ver feliz. Ele sabia que suas obrigações não podiam trazer a felicidade que ele sentia ao ver o trabalho dela, mas não pelo trabalho em si, por ela. A forma com que ele podia ver aquela mulher em pessoa e em arte o encantava e fazia perceber que não era um homem de guerra, mas sim um homem de artes. E sua arte, diferente da dela, se mostrou o artesanato. Muitos, para se encontrarem, precisam se perder, fugir, encontrar outro meio, outro espaço, outra vida. E ele encontrou a sua na dela.